Como podemos saber que fomos crucificados com Cristo, que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele? Possivelmente alguns crentes podem não saber como resolver este ponto. É do momento mais profundo ter uma compreensão clara disso. Não é por uma voz do céu, nem por alguma impressão poderosa feita em nós, em um sonho ou de outra forma, mas simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo, confiando nele para a salvação de nossas almas, é que estabelecemos o ponto que devemos estar unidos a Ele, que com Ele fomos crucificados, que com Ele ressuscitamos e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. No momento da salvação, o crente tem tudo isto. Foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Será que temos simplesmente dizer a nós mesmos: confio no Senhor Jesus Cristo para a salvação de minha alma? Ou antes devo ser convencido pelo Espírito Santo que sou um pecador, culpado e perverso, que não mereço nada além de julgamento, do julgamento de Deus, mas confio ao mesmo tempo no Senhor Jesus para a salvação da minha alma? Se for assim, então, se for isto real, se este pecador, como perdido, merecedor do inferno, confiou em Cristo como seu Salvador, então o Senhor Jesus Cristo é o meu substituto. Então o Senhor Jesus morreu em meu lugar, então sou visto por Deus como alguém unido a Cristo. Então fui punido por meus pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi punido por mim, eu não fui punido no lugar dele ou nele. Então fui pendurado, por assim dizer, na cruz com ele. Deus o aceitou como meu substituto. Então fui sepultado com Cristo e ressuscitado com ele. Então, em meu processo, estou sentado à direita de Deus no céu. Então, tão certo quanto o Senhor Jesus está lá, eu também estarei. Estas são verdades preciosas, não invenções do homem. O livro de Deus, a Bíblia, fala deles repetidas vezes. As epístolas aos Efésios e Colossenses e outras estão repletas dessas verdades gloriosas, mas o que precisamos é que elas se tornem cada vez mais realidades para nós. Não tanto que possamos falar com clareza sobre elas, mas que cada vez mais conheçamos o poder delas em nossos corações. Temos, portanto, que compreender em nós mesmos: sou um perverso, culpado, pecador, merecedor do inferno, e não tivesse Deus, nas riquezas de sua graça, dado o Senhor Jesus morrer em meu lugar, o inferno deve ter sido minha porção por toda a eternidade. Mas aprove a Deus agradá-lo, aprove a Deus entregá-lo por mim. E já que confio no Senhor Jesus para a salvação, não serei punido, porque meu abençoado substituto, o Senhor Jesus, foi punido em meu lugar e ele morreu por mim e me salvou. Agora, o que se segue? Meus pecados estão perdoados. Não será quando eu morrer. Não é que algum dia descobrirei que estão perdoados, mas eles já estão perdoados, agora estão perdoados. Pela graça de Deus, tenho tanta certeza de que meus pecados foram perdoados, quanto tenho certeza de que estou falando com você. Não porque eu mereço. Eu sou um culpado, perverso, pecador, merecedor do inferno, mas eu confiei no Senhor Jesus para salvação da minha alma. E Deus declara que todos os que nele confiam terão o perdão dos seus pecados.
como está escrito de uma maneira clara, objetiva, em Atos capítulo 10, versículo 43, em referência ao Senhor Jesus. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão, todos os que nele creem em seu nome receberão o perdão dos pecados. Eu creio nele, isto é, eu coloco minha confiança nele e, portanto, meus pecados estão perdoados. Para dizer o contrário, para duvidar disto, estamos duvidando de Deus e a sua palavra e estamos dizendo que a obra de Cristo não pode fazer isto. Agora deixe-me enfatizar afetuosamente este ponto sobre você, porque é uma questão de profundo momento que tenhamos certeza de que nossos pecados estão perdoados e habitualmente seguros disto. Porque é exatamente isso que torna o céu certo para nós, que sabemos que Deus não tem nada contra nós. O conhecimento e o gozo do perdão de nossos pecados impedirão que nossos corações se voltem para este mundo presente. Para ter uma mente celestial, real e verdadeiramente, devemos ter certeza que nossos pecados foram perdoados. Isso sabemos simplesmente pelo testemunho divino, que aqueles que colocam sua confiança, sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, têm o perdão de seus pecados. Mas isso não é tudo. Pela fé nele, agora somos filhos de Deus. Não estamos apenas reconciliados por causa de nosso substituto e fiador, e Deus está satisfeito conosco, mas também somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos os herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Agora, isso nos leva a outro ponto ainda. Se somos filhos de Deus, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Senhor Jesus, então todos os que creem no Senhor Jesus constituem uma família. Eles podem estar espalhados por todo o mundo. Podem ter 10.000 coisas diferentes quanto à vida presente e podem ter tido 10.000 coisas diferentes quanto ao seu modo de vida antes de serem levados ao conhecimento do Senhor Jesus. Podem diferir depois de sua conversão quanto à sua posição na vida e de inúmeras maneiras também quanto às realizações em conhecimento e graça, mas, no entanto, com a mesma certeza que eles creem no Senhor Jesus para a salvação de suas almas, eles constituem uma família celestial, eles são todos irmãos. Nós glorificamos a Deus vivendo como tais irmãos aqui na terra. No céu estaremos juntos. Por toda a eternidade seremos indescritivelmente felizes e nos amaremos perfeita e habitualmente. Mas devemos glorificar a Deus manifestando este amor agora na terra. Enquanto estamos em fraqueza e expostos ao conflito, enquanto a luta continua, agora devemos nos unir e manifestar que somos uma família, a família celestial. Esta é a maneira de trazer glória a Deus. Para fazer isto, tenhamos diante de nós o ser crucificado com Cristo, e isto faz toda a diferença entre a verdadeira irmandade e a verdadeira cristandade, que é uma grande diferença. Nós temos a verdadeira irmandade, os salvos, e temos uma massa que se chama cristandade, que tem nome de que vive, mas estão mortos. O que isto implica? Crucificados com Cristo. Que merecemos ser crucificados, que somos pecadores, perversos, pecadores culpados, eu e todos os membros da família celestial, todos os pecadores e tais pecadores que não mereciam nada além do inferno. E para que pudéssemos escapar dos tormentos do inferno, o abençoado Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar e tornou-se uma maldição para que pudéssemos escapar e ser abençoados. Onde estava a glória em tudo isto?
Quem tem motivos para se vangloriar? Talvez alguém diga, mas fiz realizações muito maiores em conhecimento e graça do que outros irmãos. Mas o que Paulo diz? Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O Filho de Deus não tem onde se gloriar senão, ou os filhos de Deus, pensando nos salvos, não tem onde se gloriar senão na cruz de Cristo. Portanto, se nos gloriamos, que sejamos porque o bendito Senhor Jesus morreu por nós, pecadores, culpados, merecedores do inferno. E se temos um pouco mais de luz e um pouco mais de graça do que alguns de nossos irmãos, testemunhemos que é pela graça de Deus que o temos. Agora, porque amamos uns aos outros, podemos falar livremente. Foi declarado que se tivermos uma opinião sobre as verdades fundamentais, devemos concordar em divergir sobre os pontos menores, a fim de que assim o amor fraterno não seja impedido. Vamos ver se Paulo concorda com isto. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: por isso, todos quantos já sejamos perfeitos, ou seja, maduros espiritualmente, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Não devemos concordar em discordar, mas devemos esperar e orar para que nós e outros crentes possamos receber mais luz. Sim, devemos lembrar que está chegando o dia em que veremos face a face. Enquanto isso, porém, devemos agir de acordo com a luz que o Senhor já nos deu, sempre procurando, ao mesmo tempo, exercer gentileza, ternura e tolerância para com aqueles de quem diferimos, lembrando que somos o que somos pela graça de Deus, sabemos o que sabemos pela graça de Deus e que um homem não pode receber nada, exceto se for lhe dado do céu. Em vez de concordar em discordar, concordemos em amar uns aos outros por causa do amor de Cristo por nós. Enquanto estivermos em fraqueza e enfermidade, concordemos em caminhar juntos, tendo o mesmo precioso sangue de Cristo para nos purificar e pertencendo à mesma família celestial. Talvez alguns que me ouvem não estejam preparados para a eternidade, ou seja, você não está salvo ainda, não tem certeza nem segurança da sua salvação. Você está neste mundo, talvez religioso, batizado, pertence a uma organização religiosa, mas não está salvo. Não posso terminar esse vídeo sem trocar uma palavra com você, meus companheiros pecadores. Conheço o estado em que você está, pois já estive no mesmo estado um dia. Você pode estar procurando a felicidade e você não a encontrará, a menos que a encontre no Senhor Jesus Cristo, como eu encontrei quando tinha 18 anos. Procure nunca tanto e nunca tão ansiosamente. Você não o encontrará, a menos que o encontre no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e exaltado. Pode procurar por todo canto do mundo a felicidade para a sua alma, para as suas realizações, mas são passageiras. Deixe-me como alguém que foi levado ao conhecimento de Cristo, contar-lhe sobre a bem-aventurança que experimentei como um discípulo de Cristo. Quantas vezes eu poderia ter voltado ao mundo, se assim o desejasse, mas tão indescritivelmente abençoado e precioso eu achei por quase 35 anos ser um discípulo de Cristo, que se as atrações do mundo fossem 1000 vezes maior do que são, pela graça de Deus, não os desejaria.
Bem, então, como alguém que buscou ansiosamente a felicidade no mundo presente, eu nunca a encontrei. E agora, por 35, 36 anos, conheço a doçura e a preciosidade de caminhar com o Senhor Jesus. Eu imploro afetuosamente que você a busque de todo o seu coração, porque você só encontrará e se encontrará no Senhor Jesus Cristo. Como pobre pecador perdido que és, apenas coloque sua confiança nele. Apenas depende dele para a sua salvação, a salvação da sua alma. E todos os seus pecados, por mais incontáveis que sejam, serão instantaneamente perdoados. Tu serás reconciliado com Deus, conduzido ao caminho do céu, e quando esta vida terminar, terás a felicidade eterna como tua porção abençoada. Porque Deus ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras finais são do Senhor Jesus a um homem chamado Nicodemos e estão em João capítulo 3, versículos 17 e 21. Portanto, você que me ouve, que você não tem esta verdadeira felicidade. Sim, talvez você é feliz com sua família, com os seus filhos, com a esposa, com seu trabalho, mas você não tem a verdadeira felicidade. Você para às vezes e pensa, por que eu estou vivendo neste mundo? Por que eu tenho todas essas coisas? Para onde eu vou? Você não tem o verdadeiro sustento. Você tem muitas coisas, talvez, à sua volta, mas você se sente sozinho muitas vezes. Quando você deita, quando você está só, sem outras pessoas à sua volta, ou muitos à sua volta, você sente um vazio, e este vazio só o Senhor Jesus pode preencher. Você carrega um fardo pesado, os seus pecados, a sua alma está manchada, está suja. Você não pode ir para o céu como está. Você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que tire os seus pecados, que perdoe os seus pecados, que purifique a sua consciência. Mas o problema dos seus pecados não é só com você, é com Deus. Quando Deus perdoa os seus pecados, pela obra de Cristo, Ele não só dá tranquilidade à nossa consciência, traz paz à nossa alma, mas perante os olhos de Deus, o assunto foi resolvido, está apagado, não existe registro de pecado. A Bíblia usa uma linguagem jurídica, forense para isto, de fórum, se chama justificado, ou seja, Deus te declara justo. Não que você não vai pecar mais, mas Ele te declara justificado. Pecados passados, presentes e futuros estão perdoados por Cristo. Você está dizendo que coisa boa, então agora, depois de salvo, posso continuar pecando? Não. Depois de salvo, você não vai querer pecar mais, porque você vai se tornar um filho de Deus. Filhos de Deus não gostam de pecar, não. Odeiam o pecado. Eles podem falhar sim e vão pecar, mas isto vai causar tristeza para eles, porque são filhos de Deus, o Espírito Santo habita neles. Portanto, você não é salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.